Bíblia agora, né? Pedro, dá uma regulada aí que tá. Dá uma regulada. Tô achando que tá muito alto para ir. Não tá não? Tá bom? É? Então tá. Ok. Amém. Marcos capítulo 15. Hoje nós vamos encerrar o nosso estudo que iniciamos em 2020. Estudamos o livro de Mateus, os 28 capítulos, capítulo a capítulo. Entramos em Marcos. Eu na verdade só fiz a abertura e depois o capítulo 3, né? O restante o diácono Lucas, eu falei com ele, então deixa eu encerrar, né? Já que eu abri, eu encerro, né? Mas graças a Deus ele conduziu muito bem. Então hoje nós vamos fazer o 15 e o 16, que o 16 é pequenininho. Nós vamos já fazer o encerramento dos dois capítulos, tá bom? Então você já abriu sua Bíblia, amém? Vamos orar, vamos pedir a Deus que nos direcione. Espírito Santo de Deus, estamos aqui, Senhor, perante a Tua presença. Te agradecemos pela Tua palavra que está em nossas mãos. Obrigado pela liberdade que temos de nos reunirmos nesse lugar e poder cultuar o Teu nome, de poder carregar a Tua palavra em nossas mãos e poder aqui publicamente apregoar, anunciar o Evangelho de Cristo Jesus. Muito obrigado, Senhor. Oh Deus, nós não sabemos, Senhor, até quando teremos essa liberdade. Muitos irmãos nossos ao longo dos séculos não tiveram essa liberdade que nós temos. Então estamos aqui anunciando e Te agradecendo, Senhor, que nessa noite, Senhor, fale aos nossos corações. Obrigado por todo esse estudo, Senhor, do Evangelho de Marcos, cada capítulo, cada aprendizado, Senhor, cada coisa nova que nós aprendemos e ouvimos, Senhor, para edificar a nossa vida cristã. Que nessa noite, Senhor, continue falando aos nossos corações. Senhor, me coloco em Tuas mãos como um vaso, ó Deus, um instrumento vivo em Tuas mãos. Não sou eu que vou falar, mas é o Senhor. Senhor, venha abrir a mente, o coração e dar amplo conhecimento e sabedoria a cada um vindo dos céus, para entender a Tua santa palavra e sermos edificados e libertos pelo poder de Deus. Fica conosco, nos abençoa, é a nossa oração em nome de Jesus. E que todo o povo de Deus diga: você pode se assentar, tome o seu lugar, mantenha a sua Bíblia aberta aí no capítulo 15. Só fazer uma breve recapitulação, né, de alguns pontos importantes que obviamente a gente vem falando, né? Mais o diácono Lucas do que eu, mas eu desde o início eu dei essa diretriz, né? Porque é o que se baseia. A gente viu que esse livro foi escrito por João Marcos, né? Nome que você vai ver já lá no livro de Atos, bem conhecido. Ele era parente de Barnabé. E segundo a história, né, registros históricos, quem instruiu Marcos a escrever esse livro, passando as narrativas, contando as histórias, foi o apóstolo Pedro, né? Marcos ele passou um tempo em Jerusalém, ele também fez viagens missionárias com Paulo, com Barnabé. Então ele andou ali com os apóstolos, ele bebeu da fonte primária de tudo o que aconteceu, né? Então todo o seu registro foi ouvindo de Pedro, coletando fatos, né? E é curioso ver isso, porque mesmo a gente pensando, poxa, foi Pedro que passou isso tudo, mas os erros, as falhas de Pedro não são omitidos, né? Nós vimos até no capítulo anterior Pedro negando Jesus, né? Pedro não teve medo, bota isso aí, aconteceu e faz parte. As pessoas têm que ver que isso faz parte da caminhada cristã. Foi aí que eu me converti de fato. Então é algo maravilhoso a gente ver a palavra de Deus assim. Marcos ele escreve para os romanos, para cristãos de Roma,
e também para romanos que viessem a se converter. E os romanos eles gostavam de narrativas mais sucintas, mais breves, mais rápidas. Então não é à toa que Marcos é o menor dos evangelhos. As suas narrativas, algumas delas, embora estejam nos outros evangelhos, a gente vai ver que geralmente elas são mais curtas, mais rápidas, né? Ele vai direto ao ponto e é um livro caracterizado mais pelas ações de Jesus do que palavras. Então a gente encontra poucos discursos, poucas pregações, mensagens de Jesus. Marcos se atém mais ações, né, ao que Jesus fez de fato no seu ministério, justamente para atingir o seu público-alvo. E o objetivo com que ele escreve esse livro nada mais é que era um período já de perseguição, já com o governo do imperador Nero, que foi um atroz perseguidor do cristianismo, e o objetivo do livro é levar o povo de Deus a ter paciência, né, a ter perseverança em meio à perseguição. E o livro, ele apresenta, como vem sendo falado durante todas essas quartas-feiras, desde o início, Marcos apresenta Jesus como rei. Ele vai mostrar esse rei que, já que ele está escrevendo aos romanos, a figura que todos têm em Roma de um rei é quem é o imperador, é César. É o imperador romano. Então é aquela ideia, aquela imagem que todos têm de um rei. Então Marcos vai mostrar quem é esse Jesus, que ele é sim o rei dos reis, mas vai mostrar um reinado diferente, né? Vai mostrar atitudes diferentes. Então ao longo do livro a gente vai vendo esse contraste do que Marcos está apresentando. E agora chega o momento crucial, o desfecho desse livro, o ápice desse livro, que é justamente quando esse rei, ele vai ser reconhecido e coroado, e ele vai assumir o seu trono, né, para reinar e governar. Então essa narrativa continua e dá esse desfecho maravilhoso no final, e é justamente isso que a gente vai ver nessa noite. Marcos termina a narrativa, os eventos, os fatos do Evangelho, da missão de Cristo Jesus, do seu ministério. Ele termina de forma apoteótica, de uma forma gloriosa, mostrando esse rei que muitos desprezavam, tinham uma visão, uma ideia diferente. Ele mostra, não, esse rei do qual estou falando é um rei glorioso e ele foi coroado, ele está reinando em glória, e o nome dele não é César, não é o imperador romano, não é Nero, o nome dele é Jesus Cristo, Filho de Deus. Então vamos começar aqui o primeiro trecho do capítulo 15. Jesus diante de Pilatos diz assim: de manhã bem cedo, os chefes dos sacerdotes com os líderes religiosos, os mestres da lei e todo o sinédrio chegaram a uma decisão. Amarrando Jesus, levaram-no e o entregaram a Pilatos. Você é o rei dos judeus? Perguntou Pilatos. Tu o dizes, respondeu Jesus. Os chefes dos sacerdotes o acusavam de muitas coisas. Então Pilatos lhe perguntou novamente: você não vai responder? Veja de quantas coisas o estão acusando. Mas Jesus não respondeu nada. E Pilatos ficou impressionado. Por ocasião da festa, era costume soltar um prisioneiro que o povo pedisse. Um homem chamado Barrabás estava na prisão com os rebeldes que haviam cometido assassinato durante uma rebelião. A multidão chegou e pediu a Pilatos que lhe fizesse o que costumava fazer. Vocês querem que eu lhes solte o rei dos judeus? Perguntou Pilatos, sabendo que fora por inveja que os chefes dos sacerdotes lhe haviam entregado Jesus. Mas os chefes dos sacerdotes incitaram a multidão a pedir que Pilatos, ao contrário, soltasse Barrabás. Então, que farei com aquele a quem vocês chamam rei dos judeus? Perguntou-lhes Pilatos. Crucifica-o, gritaram eles. Por quê? Que crime ele cometeu? Perguntou Pilatos. Mas eles gritavam ainda mais:
crucifica-o. Desejando agradar a multidão, Pilatos soltou-lhes Barrabás, mandou açoitar Jesus e o entregou para ser crucificado. Vamos parar aqui, essa primeira sessão do capítulo 15. Nós vimos que capítulo anterior, né, com o diácono Lucas, que já tinha havido um julgamento feito pelas autoridades religiosas de Israel. E agora eles levam Jesus até Pilatos. Pilatos ele morava na Cesareia. Só que nessa época de Páscoa era comum os governadores daquela região irem para Jerusalém, né, para poder ficar de olho, para evitar qualquer tumulto, porque se tivesse qualquer problema, e a época da Páscoa era o momento que judeus vinham do mundo todo, né, os judeus espalhados, a chamada diáspora, eles vinham para Jerusalém para celebrar a Páscoa. Então Jerusalém ficava hiperlotada de gente, né? As pessoas se abrigavam nas cidades ao redor, nos vilarejos ao redor, era muita gente. Então isso para o Império Romano, para os governadores ali da Palestina, era um problema, que para ter uma rebelião, uma confusão, alguma coisa, né, bastava uma faíscazinha. Então era importante que eles estivessem ali para qualquer coisa já reprimir, falar, né, vamos lá conter, vamos ficar de olho para manter tudo em ordem. Então Pilatos vai a Jerusalém somente para isso, por isso que eles levam Jesus a Pilatos, para como governador poder dar o seu veredito. A gente foi falado semana passada que esse julgamento que foi feito primeiro lá no Sinédrio com os sacerdotes foi algo totalmente ilegal, porque foi feito à noite. Foi feito pela madrugada, isso é ilegal, mas mesmo assim eles mantiveram, mesmo a lei do Senhor proibindo que isso acontecesse, eles mantiveram. Só que o veredito deles era o quê? Morte. Jesus tem que morrer. Só que os judeus não podiam executar a lei de morte, a não ser que fosse algo relativo ao templo, que não se aplicava esse caso, né? Se Jesus tivesse blasfemado contra o templo, então como não tinha isso, vamos ter que levar a Pilatos, que aí Pilatos vai poder realmente determinar o assassinato, a pena de morte para ele. Só ele teria esse poder, né? Qual a acusação que eles vão levar para Pilatos? A gente viu no capítulo 14 que ele falava muitas coisas, acusavam Jesus disso, daquilo, testemunho, mas nada batia, né? Ficava aquela coisa ali desencontrada, e na verdade não tinha nenhuma acusação, não tinha nada para falar contra Jesus. E aí, o que os sacerdotes fazem? Bem, a gente vai levar a Pilatos. Qual a única coisa que o Império Romano não tolera? Traição. E a gente perguntou a ele se considerava o rei dos judeus, e ele confirmou. Se a gente disser a Pilatos que ele está se dizendo rei, Pilatos tem que tomar alguma atitude, porque só existe um rei neste mundo, e este rei é César, é o imperador romano, não pode haver outro rei. Então, se ele está dizendo que ele é rei, Pilatos vai ficar sem saída. Eles já foram com tudo tramado. Tanto que, quando chega aqui, a primeira coisa que Pilatos ouve ali as acusações, ele pergunta: você é o rei dos judeus? Porque é a acusação que é apresentada. Se Jesus falasse para ele, sim, eu sou rei dos judeus, ele fala: opa, então não pode ter um outro rei aqui, meu filho. Só César, ou você renuncia isso aí, ou então, né? Mas Jesus se mantém calado. Então eles levam a acusação que é de traição contra o imperador. Jesus, ele não era muito conhecido na Judéia. Jesus era mais conhecido, ele desenvolveu seu ministério mais na Galileia. Então, por isso, quando a gente vê aqui, pode criar uma certa, né, assim, a gente vê, poxa, por que aquela multidão pediu para soltar Barrabás e crucificar Jesus, se por onde Jesus ia tinha uma multidão imensa? Aí a gente vai olhar o contexto. Primeiro, isso aqui aconteceu por volta de umas 5:30 da manhã.
que era o horário que o governador romano abria o palácio de Herodes, onde ele ficava hospedado, para poder atender, dar audiências a pessoas que iam lhe procurar por alguma causa, como foi o caso dos sacerdotes. Por isso eles fizeram tudo de madrugada, para que quando Pilatos abrisse o palácio, os sacerdotes falaram: opa, primeiro a gente, nós somos os sacerdotes. Já estamos aqui, ninguém vai, vocês depois, primeiro a gente, para serem logo os primeiros. Isso costumava acontecer por volta de umas 5h30 da manhã, quando o sol começava a raiar na Palestina. Então, quem estava ali, a maioria das pessoas que estavam ali, eram pessoas que habitavam a Judéia, onde Jesus não era tão conhecido. A gente vê que todo o seu ministério foi praticamente desenvolvido na Galiléia, lá para o norte, na região mais afastada, e não ali em Jerusalém. Então poucos sabiam quem era esse Jesus. E com os sacerdotes incitando o povo: olha, esse cara aí é isso, ele não, ele está dizendo rei, está afrontando o templo. É mesmo? Ele é isso? Eu já ouvi falar dele, mas não sei o que ele é, mas ele não é nada do que eu ouvi falar. Não, vamos pedir para matar ele. E aí você vê a multidão pedindo o quê? Solta Barrabás, crucifica Jesus. Se esse mesmo julgamento de Pilatos fosse feito lá na Galiléia, certamente a multidão talvez adotasse outra postura. Ia falar: não, os sacerdotes não iam ter uma voz tão ativa como eles tinham em Jerusalém, né? Então, diante disso tudo, Pilatos tenta, ainda fala, né, vê que não há uma acusação formal, não há nada que possa condenar, mas diante daquela multidão que já está, aquela agitação, e Pilatos já está pensando: vai ter um problema grande aqui, isso vai dar uma revolta, vai ser uma confusão em Jerusalém, eu tenho que acabar logo com isso, né? Antes que o problema se avolume, a coisa vai daqui a pouco repercutir lá em Roma, e a cabeça que vai rolar daqui a pouco não é de Jesus não, é a minha. Então Pilatos já está ali tentando resolver, apaziguar o negócio, mas chegando a um ponto que ele vê que não tem jeito, ele manda açoitar Jesus. O que era o açoitamento? Primeiramente, a pessoa condenada, ela era despida, tiravam-lhe as roupas, amarravam o condenado a um poste, e vinham com chicotes com tiras de couro, onde eram amarrados pedaços de ferro pontudos ou ossos. E aí começava a sessão de espancamento, de açoitamento, não só nas costas, também na frente do condenado, até que aquela pessoa, as suas costas ficassem apenas com tiras de peles ensanguentadas. O sofrimento de Jesus não foi só na cruz, irmãos. O açoitamento era uma das penas mais cruéis. E eles fizeram com que Jesus sofresse. Depois, ele é enviado para a crucificação. O rei, após ser açoitado, ele é levado à crucificação, a forma mais dolorosa, a forma mais degradante de execução do Império Romano. Jesus não só morreu, ele morreu de uma maneira execrável. Ele morreu de uma maneira abominável. Por isso que diz que ele foi feito maldito em nosso lugar, porque a palavra de Deus diz que maldito é aquele que é preso no madeiro. O rei sofre passa por todo esse processo. Ele já sai dali já fraco, debilitado, muito sangue perdido, talvez já partes do corpo aparecendo órgãos internos, porque aquele chicote ia rasgando pele
ia rasgando a carne até chegar aos ossos, irmãos. É muita crueldade. E isso tudo nosso Senhor Jesus sofreu por cada um de nós. Ele passou por cada um de nós. Pilatos diz aqui no final que, desejando agradar a multidão, ele solta Barrabás e manda Jesus ser crucificado. Pilatos, desde que chegou à Palestina, ele sofria hostilidades das lideranças locais. Ele não foi bem aceito, ninguém gostava muito dele. Segundo registros até de Flávio José, historiador judeu, e outros registros, diz que Pilatos era um homem extremamente cruel. Ele gostava de ver sangue. Ele tinha prazer na morte das pessoas. Para ele, matar um judeu era um prazer. Era uma alegria para ele. Era uma diversão. Mas aqui estava em jogo algo muito maior, porque se falar assim, ele é judeu, então vocês querem que ele morra? Então mata ele, crucifica ele, acabou. Para Pilatos não ia fazer diferença alguma. Só que Pilatos sofria constantes hostilidades contra ele. E o que menos ele queria ou desejava era um conflito com autoridades locais, porque se ele tivesse algum conflito com esses sacerdotes, com líderes judeus, isso podia repercutir em Roma, o que aconteceu no ano 36. No ano 36 depois de Cristo, autoridades e líderes da Palestina levaram queixas a Roma contra Pilatos e ele foi destituído do seu cargo. O imperador tirou ele. Então o medo aqui, o receio de Pilatos, não é porque ele estava tentando salvar Jesus, é porque na verdade ele falou, se a coisa não se contornar, se eu não agradar a multidão e esses líderes, a coisa vai cair lá e vai dar problema para mim. Então, Pilatos acha melhor manter a ordem do que manter a justiça. Ele prefere que tudo fique em paz e resolvido, para que tudo corra bem na festa da Páscoa, ele continue governador, do que executar a justiça que ele sabia que teria que fazer. Ele sabia que Jesus era inocente, que estava sendo entregue apenas por inveja daqueles homens. Mas o curioso de todo esse primeiro trecho, irmãos, é que a gente vê que o rei que Marcos está apresentando, o rei Jesus, está agora diante de uma autoridade que é o governador Pilatos. Ele está diante das autoridades máximas de Israel, os sumos sacerdotes, todos os sacerdotes, o sinédrio. Ele está diante das autoridades, mas esse rei não é reconhecido como rei. Ao contrário, ele é hostilizado, condenado injustamente, ele sofre penas cruéis e ele morre de uma forma degradante. O rei não é reconhecido, porque se ele fosse reconhecido, não dariam isso a ele, dariam a ele a devida honra que lhe é devida. Mas prosseguimos. 16. Os soldados levaram Jesus para dentro do palácio, isto é, ao pretório, e reuniram toda a tropa. Vestiram-no com um manto de púrpura. Depois fizeram uma coroa de espinhos e a colocaram nele. E começaram a saudá-lo. Salve, rei dos judeus! E batiam-lhe na cabeça com uma vara e cuspiam nele. Ajoelhavam-se e lhe prestavam adoração. Depois de terem zombado dele, tiraram-lhe o manto de púrpura e vestiram-lhe suas próprias roupas. Então o levaram para fora a fim de crucificá-lo. Bem, depois de dada a ordem,
Os soldados levam ele lá para dentro do palácio, que é o palácio de Herodes, que era conhecido como pretório, onde, como eu falei, os governadores da Palestina se hospedavam ao irem para Jerusalém. E aqui a gente vê o rei que Marcos apresenta, o rei de quem Marcos está falando, o rei Jesus, o rei da glória, o rei dos reis. Esse rei, ele é desprezado, ele é tratado pelos soldados não como um rei digno de honra, como César, como um imperador. Ele é tratado como um rei vassalo, um rei dominado, um rei subjugado, um rei que na verdade só tinha um título, mas que não tinha poder algum. E a gente vê aqui que eles vestem Jesus com um manto de púrpura. A púrpura era até um tecido muito caro naquela época. E eles colocam aquilo ali zombando de Jesus. Já que ele é rei, então bota aí esse tecido nele. Zombando nele, como se ele, já que ele é rei, vamos vesti-lo adequadamente. Fazem aquela coroa de espinhos e colocam na cabeça dele, porque quando eles dominam os gregos, os príncipes gregos, eles usavam grinaldas na cabeça para poder diferenciar e dizer: aquele ali é um príncipe, aquela ali é uma autoridade máxima grega. Então, como os gregos foram dominados pelos romanos, eles faz igual os gregos usam, vamos botar uma grinaldazinha na cabeça dele, mas só que eles pegam uma coroa de espinhos, pegam aqueles espinhos, tecem uma coroa, encaixam em sua cabeça. Eles começam a saudá-lo: salve rei dos judeus. A saudação que eles davam a César: ave César, salve César. Só que eles agora fazem debochando: você é rei? Oh, salve rei dos judeus, salve rei dos judeus, você é rei, né? O rei é saudado, só que com desprezo. Eles se ajoelham, diz aqui, lhe prestando adoração, porque para os romanos o rei, o César, era a encarnação divina, tinha algo divino em César. Mas só que aqui eles estão fazendo com o rei Jesus de forma debochada, de desprezo, humilhando Jesus. O rei aqui já tinha sido não reconhecido, agora ele é saudado, só que a saudação dada a ele não é uma saudação séria, real, mas esse rei recebe todo desprezo. Olha o contraste, irmãos. Enquanto os romanos vão pensando em César, onde César chega, ele é reconhecido. Esse Jesus chega e ele não foi reconhecido. Onde César chega, ele é saudado, as multidões o saudam, os impérios o saudam, todos querem ver César à sua frente, se inclinam a ele. E Marcos mostra o rei do qual estou falando. Ele foi até saudado, sim, mas de forma humilhante. Ele foi desprezado sendo rei. Versos 21 a 32. Certo homem de Cirene, chamado Simão, pai de Alexandre e de Rufo, passava por ali, chegando do campo. Eles o forçaram a carregar a cruz, levaram Jesus ao lugar chamado Gólgota, que quer dizer lugar da caveira. Então lhe deram vinho misturado com mirra, mas ele não o bebeu, e o crucificaram. Dividindo as roupas dele, tiraram sortes para saber com o que cada um iria ficar. Eram 9h da manhã quando o crucificaram, e assim estava escrito na acusação contra ele: o rei dos judeus.
Com ele crucificaram 2 ladrões, um à sua direita e outro à sua esquerda. E cumpriu-se a escritura que diz: ele foi contado entre os transgressores. Os que passavam lançavam-lhe insultos, balançando a cabeça e dizendo: ora, você que destrói o templo e o reedifica em 3 dias, desça da cruz e salve-se a si mesmo. Da mesma forma, os chefes dos sacerdotes e os mestres da lei zombavam dele entre si, dizendo: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. O Cristo, o Rei de Israel, desça da cruz para que o vejamos e creiamos. Os que foram crucificados com ele também o insultavam. O rei que Marcos apresenta, ele não é reconhecido, ele é saudado, mas de modo desprezível. E agora o rei é crucificado. Soldados romanos podiam pedir a qualquer cidadão para carregar objetos. Por isso que a gente vê aqui que diz em outra narrativa que Jesus já não aguentava mais o peso, depois de tanto espancamento que ele sofreu, ele não aguentava mais o peso da cruz. E os soldados viram ali, Simão passando e falou: você pega aí e ajuda a carregar. E era comum os soldados fazerem isso, pegarem alguém do povo e falar: carrega isso para mim. E você tinha que obedecer, por isso que Simão obedece. Foi dada a ordem pelos soldados e ele carrega a cruz para Jesus até o monte chamado Gólgota, ou Monte da Caveira. Nós vimos aqui que Jesus recusa uma mistura que é dada a ele de vinho e mirra. Há registros de que as mulheres preparavam esse tipo de mistura porque ela era meio que entorpecente. Então, certamente estavam dando para ele vinho misturado com mirra para amenizar a sua dor, para que ele sentisse menos dor. O álcool por si só já deixa a pessoa, já mexe com todo o cérebro, tira toda a sensação, a pessoa pode até estar com muita dor e o álcool já deixa a pessoa desorientada. A mirra intensifica mais ainda esse efeito. Mas quando oferecem isso a Jesus, ele não aceita. Sabe por quê, irmãos? Porque Jesus sabia que tinha que suportar a dor e a agonia da crucificação por mim e por você. Ele não aceitou que nada tirasse a dor que ele iria sofrer. Nada. Ele não podia aceitar aquilo. Não, eu não vou sentir menos dor. Eu não vou sentir menos agonia. É isso que Deus quer. É essa a minha missão, então eu vou cumpri-la até o final. E ele cumpriu até o final. Ele morreu por amor a nós. O rei que Marcos apresenta, ele é humilhado, ele é despido, suas roupas confiscadas. É colocada sobre sua cabeça uma placa irônica dizendo: Rei dos Judeus. Claro que aquilo não estava dizendo algo sério, era uma ironia. Bota aí que esse é o Rei dos Judeus, aí o rei de vocês, pregado na cruz. Ele passa por tudo isso. Ele é pregado na cruz ao lado de 2 homens que, dependendo da tradução, alguns falam que eram 2 ladrões, 2 transgressores, 2 bandidos. Na verdade, certamente eles eram 2 revolucionários, talvez zelotes, que era um grupo dos judeus que sempre estava organizando revoltas contra Roma. E nós vimos aqui no texto, na parte anterior, que haviam outros também condenados, presos junto com Barrabás. Certamente quando Barrabás foi preso,
outros foram presos com ele. Talvez esses 2 homens faziam parte do grupo, do bando de Barrabás, que tinha levantado uma revolta contra Roma, contra o imperador. E agora esses homens estavam ali pagando o preço. Jesus está entre eles. Pessoas passam por ali e amaldiçoam os crucificados, jogam palavras de maldição, espraguejam contra Jesus. Enquanto o rei, quando ele assume o seu trono, tem aquela festa, aquela pompa, aquele momento, né? Todo glorioso. O rei que Marcos está apresentando, ele é coroado numa cruz. Esse rei não recebe um trono, a sua coroa é de espinhos. Ele não recebe aplausos, nem saudações. Ele recebe palavras de maldição. Ele recebe palavras de humilhação, de desprezo. Esse rei está ali agora pregado numa cruz, sofrendo, seu sangue gotejando, suas forças indo embora, cravos pregados em suas mãos e pés, que rasgaram tecidos, quebraram seus ossos, a gravidade puxando o seu corpo todo para baixo, a ponto de você já não conseguir mais respirar. O sangue já está se esvaindo e a circulação começa a diminuir, seu cérebro já começa a não receber tanto sangue, o coração apertado, já não consegue bombear direito o sangue. Marcos está mostrando, olha, o rei de quem eu estou falando. Não é aquele de pompa que está sentado num trono em Roma. É esse o rei que foi crucificado numa cruz. Versos 53, perdão. Não, 33, é do outro lado. Eu estava na página errada, perdão. 33 a 41, a morte de Jesus. E houve trevas sobre toda a terra, do meio-dia às 3 horas da tarde. Por volta das 3 horas da tarde, Jesus bradou em alta voz: Eloi, Eloi, lama sabachthani, que significa: meu Deus, por que me abandonaste? Quando alguns dos que estavam presentes ouviram isso, disseram: ouçam, ele está chamando Elias. Um deles correu e embebeu uma esponja em vinagre, colocou-a na ponta de uma vara e deu-a a Jesus para beber e disse: deixem-no, vejamos se Elias vem tirá-lo daí. Mas Jesus, com alto brado, expirou, ou seja, morreu. E o véu do santuário rasgou-se em 2 partes, de alto a baixo. Quando o centurião que estava em frente de Jesus ouviu o seu brado e viu como ele morreu, disse: realmente, este homem era o Filho de Deus. Algumas mulheres estavam observando de longe, entre elas estava Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, o mais jovem, e de José. Na Galiléia elas tinham seguido e servido a Jesus. Muitas outras mulheres que tinham subido com ele para Jerusalém também estavam ali. Jesus é crucificado e fica pregado numa cruz, irmãos. Das 9 da manhã às 3 da tarde. 6 horas pendurado naquela cruz. 6 horas. E nós vimos aqui que de meio-dia às 3 horas da tarde houve trevas sobre toda a terra. As trevas ou a escuridão, né? Quando a gente vê aquela tempestade, fica tudo escuro, né? Aquela mudança de tempo, assim, as trevas para os judeus, e quando a gente vai ver lá o Antigo Testamento, isso tem um significado muito forte, é um sinal de juízo divino. Então, quando todos veem
que o céu ao meio-dia, até às 3 da tarde, fica escuro, aquele breu, o sol se vai, uma escuridão como se fosse noite. Para o judeu ele liga uma coisa a outra, eu acho que tem alguma coisa errada. Deus está falando que isso é juízo divino, hein? Acho que esse homem não deveria ser morto não. Alguns já começam a ligar as coisas. Jesus, ele brada na cruz, ele repete uma parte do Salmo de número 22, um salmo que é muito conhecido pelos judeus e muito recitado justamente por volta dessa hora das 3 horas da tarde, que era a hora das ofertas serem entregues no templo. Então Jesus repete essa frase: meu Deus, por que me abandonaste? E para quem conhecia o Salmo 22 todo, sabia que Jesus estava falando de um salmo que se refere ao justo sofredor. E que esse justo sofredor tem a sua esperança na vindicação divina. Trevas, juízo de Deus. Jesus fala: meu Deus, por que me desamparaste? O justo estava sofrendo em cumprimento à palavra de Deus. Curioso aqui que Marcos coloca a frase que Jesus diz, ele a escreve em aramaico: Eloi, Eloi, lama sabachthani. Por quê? Porque houve pessoas dizendo: acho que ele está chamando Elias, porque se ele colocasse em hebraico, ele ia falar Eli, e daria confusão, porque não, ele não estava falando com Deus, ele estava chamando Elias, porque havia uma crença dos sacerdotes de que Elias ainda viria, e Jesus já tinha falado que Elias já veio, ou seja, era João Batista. João Batista veio no espírito, na envergadura profética de Elias, e ele não foi reconhecido. Então eles achavam, e certamente creem até hoje, que Elias ainda virá, e quando Elias vier retornar à terra, aí sim o Messias virá. Então, quando eles veem Jesus falando isso, alguns dizem: acho que ele está chamando por Elias. Então Marcos coloca não em hebraico, ele coloca em aramaico para dizer: não tem confusão não, Eloi, Eloi. Ele está se referindo a Deus, meu Deus, meu Deus. Ele não estava chamando por Elias. Ele estava falando com o próprio Pai no momento de dor, no momento em que ele sente que a presença de Deus se afasta dele. O Pai não está com ele mais. Por quê? Porque Jesus ali assume todo o nosso pecado. A única coisa que nos separa de Deus, o pecado, a única coisa que poderia separar Jesus do Pai, o nosso pecado, porque Jesus não pecou. Ele ali assume o nosso pecado, ele sente aquilo: o Pai não está aqui mais comigo. Ele assume o nosso pecado. A crucificação, irmãos, ela geralmente matava por hemorragia. A pessoa ia sangrando até morrer. E isso acontecia geralmente de maneira rápida. Em alguns casos, a crucificação demorava dias. O condenado ficava ali pendurado, ia desidratando, ou então morria por asfixia. Isso levava dias, com a pessoa ali pendurada, até ela morrer. Só que Jesus morre rápido. A gente vê aqui que, se pensar, mas foram 6 horas, isso para o tipo de pena, na crucificação, 6 horas foi rapidíssimo, tanto que depois a gente vai ver que Pilatos estranha: ele já morreu? Já? Porque não, era totalmente fora do padrão.
de um crucificado morrer dessa maneira, tão rápida. A gente sabe que estava se aproximando a Páscoa, tem todo o propósito de Deus, e também porque Jesus sofreu muito no açoitamento. O açoitamento foi muito severo. Ele não conseguiu nem carregar a cruz até o Gólgota. Ele já chega lá enfraquecido, e ao ser crucificado já não tem mais forças e ele expira. Nós vimos aqui que depois que Jesus falece, o véu do santuário ele é rasgado de cima a baixo. Isso tem vários significados, eu só vou aqui falar rapidamente, sem entrar, porque a gente poderia entrar em cada um, mas só para dar, só uma espanada rápida. Poderia ser a retirada da presença divina do templo, Deus mostrando, olha, eu não habito mais nesse templo, porque aquele véu que separava o santo lugar do santo dos santos, onde ficava a arca da aliança, a presença de Deus, então quando aquele véu se rasga, é como Deus falando, a minha presença não está mais aí, e vocês ainda não perceberam isso, eu não habito mais este templo. Também tem o significado do acesso a Deus, não mais restrito ao templo, porque os judeus pensavam bem, para eu falar com Deus, para ter acesso à presença de Deus, eu tenho que ir ao templo. Eu não tenho outro lugar, é lá que está a presença de Deus. Então Deus rasga esse véu de cima a baixo, dizendo agora, o acesso não depende mais de um templo. Aonde aquele que crer estiver, ele pode ter acesso à presença de Deus. E também tem um significado forte para aquela casta de sacerdotes que estava ali. Um julgamento de Deus sobre a antiga ordem do templo. Era Deus falando, acabou. Essa ordem aí passou, acabou. Não é mais assim que eu quero que me sirva. Não é mais assim que eu quero que me cultue. O véu é rasgado de alto a baixo. O mais curioso aqui nesse trecho que a gente vê, que a única pessoa que reconhece a divindade de Jesus é quem? Um gentio, um soldado. Ele é o único que olha e diz, o centurião, ele realmente era o Filho de Deus. O único a reconhecer o rei naquela cruz não foi um judeu, não foi um sacerdote, não foi um líder do povo, foi um gentio. Aquele rei que não foi reconhecido pelo governo terreno, o rei que foi saudado de maneira deplorável, o rei que ao invés de receber todas as honras, ele é coroado com a crucificação. Agora Mateus mostra, esse rei está morto, esse rei morreu, ele agora não está mais vivo, sua vida se foi. E aí a gente pode pensar bem, acabou a história, ele morreu, final, vamos embora, fecha o livro e acabou. Mas não, Marcos continua, vamos lá, verso 42, era o dia da preparação, isto é, a véspera do sábado. José de Arimateia, membro de destaque do Sinédrio, que também esperava o reino de Deus, dirigiu-se corajosamente a Pilatos e pediu o corpo de Jesus. Não era costume pessoas crucificadas, gente, serem sepultadas, tá? Não era costume, as pessoas crucificadas não tinham direito a sepulcro, a serem sepultadas. E José de Arimateia vai lá pedir o corpo de Jesus. Pilatos ficou surpreso ao ouvir que ele já tinha morrido. Chamando o centurião, perguntou-lhe se Jesus já tinha morrido. Sendo informado pelo centurião, entregou o corpo a José. Então José comprou um lençol de linho, baixou o corpo da cruz, envolveu-o no lençol e o colocou num sepulcro cavado na rocha. Depois fez rolar uma pedra sobre a entrada do sepulcro. Maria Madalena e Maria, mãe de José, viram onde ele fora colocado. O rei agora é sepultado, o rei está morto.
A lei não permitia que em dias de sábado pudesse se fazer todos os rituais de sepultamento. Então, como já estava se aproximando o início do sábado, que o sábado para o judeu começa ao final da sexta-feira, quando o sol se põe. Quando o sol se põe, começa o sábado dos judeus e vai até o final da tarde de sábado para nós. Então, como já eram 3 e pouca da tarde, Jesus morre. Então José de Arimateia corre, fica sabendo, ele morreu, e fala, temos que fazer alguma coisa, senão o corpo dele vai ficar aí até sábado, e aí já vai estar de noite. Como é que a gente vai tirar o corpo do Senhor daí? Vamos ter que esperar domingo, então vamos pelo menos fazer alguma coisa. Então a lei ainda permitia que nesses casos se pudesse ungir, lavar e envolver o corpo do morto em um lençol, mas não realizar um sepultamento completo como os judeus faziam. Então ele providencia aqui o que era permitido antes que entrasse o sábado. Então ele corre, compra um lençol de linho, pega o corpo de Jesus, eles limpam rapidamente, envolve aquele corpo e José de Arimateia coloca Jesus num sepulcro que era certamente dele, de sua família, novo, que ainda nem tinha sido usado por nenhum membro de sua família, e coloca ali o corpo de Jesus. José, ele se arrisca ao ir até Pilatos. Pense bem, quem era Jesus para Pilatos? Um condenado que foi executado com pena de morte. Qualquer um que se apresentasse a ele estava dizendo que, olha, eu tenho ligação com esse condenado, eu tenho ligação com ele. Pare para pensar no risco que José de Arimateia corre ao ir até Pilatos para pedir o corpo de Jesus. Ele podia ser preso, ele podia também, você também andava com ele? Então prende ele também. José de Arimateia não quer saber, porque, irmãos, servir a Jesus é correr riscos. Nós corremos riscos o tempo todo por seguir a Jesus. Isso é ser cristão. É que a gente está acostumado com o cristianismo, que está tudo bem, está tudo tranquilo, tudo em paz, eu posso exercer a minha fé. Mas em muitos lugares, ser cristão é perder sua casa, é perder sua vida, é perder seu trabalho, é perder benefícios do governo, é não poder botar seus filhos na escola, é nenhum vizinho falar com você, nem te ajudar no momento que você precise, é sua família que não é cristã não querer saber de você e falar fora daqui. São filhos serem expulsos de casa pelos pais, são mulheres serem expulsas de casa pelos seus maridos porque disseram, eu sou cristã. É um risco, irmãos. Paga-se preço. E José de Arimateia se arriscou. Ele se identificou com um criminoso, mas não importava. Ele sabia quem era esse criminoso. Ele era o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, o Filho de Deus. E ele sabia, não importa o que ele já fez por mim, não importa o que aconteça comigo, eu vou a Pilatos pedir o corpo dele, ele vai. E agora, o rei que foi tão desprezado, Marcos mostra que esse rei recebe o melhor sepulcro. Na hora do seu sepultamento, esse rei é honrado como é devido. Não é qualquer sepulcro. Ele não é abandonado na cruz, ele não é jogado numa vala comum, ele não é jogado em algum campo, não. O rei recebe a devida honra e ele é sepultado no melhor sepulcro, com lençol de linho, que é algo finíssimo, caro na época. José de Arimateia não dá qualquer coisa para o rei, ele dá o seu melhor. O melhor sepulcro, o melhor lençol. Ele faz o melhor pelo rei, ele arrisca a sua própria vida.
o rei está sepultado. E agora a gente pode pensar bem, agora sim acabou. O rei morreu, o rei está enterrado, sepultado, acabou a história. E aí vem o capítulo 16, vamos lê-lo. Quando terminou o sábado, Maria Madalena, Salomé e Maria, mãe de Tiago, compraram especiarias aromáticas para ungir o corpo de Jesus. Ou seja, o sábado, como eu falei, termina no final da tarde do sábado para nós, né? Lá por volta de umas 18 horas e tal, dependendo da estação. Nesse horário é que o sol se põe. Então, quando o sol se pôs, elas saíram, vamos comprar o que faltou para o sepultamento, que eles fizeram o sepultamento às pressas. Eles fizeram só o que era permitido. Então elas falaram, agora vamos fazer tudo o que é necessário. Então a gente tem que comprar tudo. E aí, amanhã de manhã cedinho, a gente vai lá no sepulcro para poder ungí-lo, passar as especiarias, para que possa dar a devida honra ao nosso Senhor. Então elas fazem isso. Aí versículo 2. No primeiro dia da semana, que é o domingo, bem cedo, ao nascer do sol, isso aí, né, por volta de 5:30 da manhã, elas se dirigiram ao sepulcro, perguntando umas às outras, quem removerá para nós a pedra da entrada do sepulcro? Que realmente era uma pedra muito grande e muito pesada, né? As mulheres pensaram, poxa, como é que a gente vai tirar aquela pedra? Costumava ser uma pedra circular, como é que a gente vai fazer isso? Mas... versículo 4, quando foram verificar, viram que a pedra, que era muito grande, havia sido removida. Entrando no sepulcro, viram um jovem, vestido de roupas brancas, assentado à direita, e ficaram amedrontadas. Não tenham medo, disse ele. Vocês estão procurando Jesus, o Nazareno que foi crucificado. Ele ressuscitou. Não está aqui. Vejam o lugar onde o haviam posto. Vão e digam aos discípulos dele e a Pedro, ele está indo adiante de vocês para a Galiléia. Lá vocês o verão, como ele lhes disse. Tremendo e assustadas, as mulheres saíram e fugiram do sepulcro e não disseram nada a ninguém, porque estavam amedrontadas. Mais uma curiosidade aqui, né? Durante todo o ministério de Jesus, sempre que Jesus pedia, fazia algum milagre, alguma coisa, falava para as pessoas, não fala para ninguém não conta para ninguém não, tá? O que as pessoas faziam? Espalhava para todo mundo, né? E agora que essas mulheres veem algo tão tremendo, a ressurreição do Senhor, elas ficam caladas. Elas estão tão amedrontadas, elas estão tão perplexas com o que está acontecendo, que elas não conseguem falar mais nada. Vamos lá. Quando Jesus ressuscitou, na madrugada do primeiro dia da semana, apareceu primeiramente a Maria Madalena, de quem havia expulsado 7 demônios. Ela foi e contou aos que com ele tinham estado. Eles estavam lamentando e chorando. Quando ouviram que Jesus estava vivo e fora visto por ela, não creram. Depois Jesus apareceu noutra forma a 2 deles, estando eles a caminho do campo. Eles voltaram e relataram isso aos outros, mas também nestes eles não creram. Mais tarde, Jesus apareceu aos 11 enquanto eles comiam, censurou-lhes a incredulidade, a dureza de coração. Por que não acreditaram nos que o tinham visto depois de ressurreto? E disse-lhes, vão pelo mundo todo e preguem o evangelho a todas as pessoas. Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Estes sinais acompanharão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, e se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e estes ficarão curados. Depois de lhes ter falado, o Senhor Jesus foi elevado aos céus e assentou-se à direita de Deus. Então os discípulos saíram e pregaram por toda parte, e o Senhor cooperava com eles, confirmando-lhes a palavra com os sinais que a acompanhavam. Aleluias!
As mulheres fazem os preparativos do sepultamento, como nós vimos. No domingo de manhã cedo, ungem o corpo de Jesus. Vão até lá, pensando, bem, vamos terminar. E chegam lá, está o sepulcro vazio. Cadê Jesus? E vem aquele anjo que anuncia, ele não está aqui não. Ele ressuscitou, como ele havia dito. O que Marcos está mostrando aqui, irmãos? Fechando toda essa história. O que parecia ser um desfecho desprezível, um desfecho lamentável. Fala, esse é o rei que você está apresentando para a gente? Um rei que não é reconhecido, um rei que sofre escárnio, deboche, um rei que é morto, crucificado da maneira mais cruel, ele morre, ele é sepultado. Esse é o rei? Eu estou acostumado a ver um rei glorioso que vem num cavalo branco, pétalas de rosas sendo jogadas para o alto, instrumentos tocando, todos saudando. Eu estou acostumado, esse é o rei que você me apresenta. E Marcos fala, peraí, não parou aí não. No que parecia ser uma aparente derrota, seria a grande vitória do rei. E ele mostra que aquele rei, ele é ungido sim. Aquele rei vence a morte, a maior vitória, porque César podia vencer povos bárbaros, ele podia vencer os gregos, ele podia vencer os egípcios, ele podia vencer os israelitas, ele podia vencer os macedônios. César, Roma podia vencer qualquer coisa, mas a morte, aquele rei não podia vencer. Só quem podia vencer a morte é Jesus. Só ele é o rei que vence, que tem todo o poder. E aí Jesus se dirige aos seus discípulos e apresenta a eles que agora Jesus está ali vivo, ressurreto. Agora ele está mostrando, assumiu o meu reinado. Agora começa o meu reinado. E aí ele mostra os sinais dessa era messiânica. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se beberem algum veneno mortal, não lhes fará mal nenhum. Imporão as mãos sobre os doentes e eles ficarão curados. Jesus está mostrando os sinais desse reinado dele. Ele está dizendo, o meu reinado já começou. E é isso que vai acontecer durante o meu reinado. Tudo isso vai acontecer com aquele que crê. E Jesus está trazendo à lembrança citações do profeta Isaías, que fala justamente sobre isso, que no reinado do Messias coisas tremendas e maravilhosas iam acontecer. Então Jesus está mostrando, olha, lembra lá da profecia de Isaías? Vai começar a acontecer a partir de agora, porque o rei foi coroado, o rei vencedor está aqui, o rei agora está reinando, né? Ele se eleva aos céus, trazendo aquela lembrança do profeta Elias, que sobe aos céus num redemoinho. Só que Elias sobe aos céus e some. Agora não, Jesus é elevado aos céus, só que lá ele se assenta à direita de Deus Pai, significando que agora o rei finalmente está reinando. Não num trono terreno, não num trono humano. O rei do qual estou falando para vocês, ele está sentado nos céus e ele reina soberano sobre todas as coisas. Marcos está dizendo, este é o meu rei. Esse, Romanos, é o rei que eu estou apresentando a vocês. E quando nós lemos o livro de Marcos, irmãos, nós temos que ver nessas entrelinhas esse rei, que não é um rei segundo os parâmetros do mundo,
É a mesma coisa que eu já falei, as pessoas confundem, acham que o evangelho tem que ser aplicado nesta terra, que o evangelho veio para acabar com a pobreza, para resolver as injustiças sociais, que Jesus voltará um dia e ele vai estabelecer o reinado na terra, e aí sim, essa terra, aí sim será tudo perfeito igual no Éden. Não, a Bíblia não diz isso. Jesus não veio para resolver a pobreza, ele era pobre. Jesus não veio para resolver as injustiças, ele foi injustiçado. O mundo do jeito que está vai ficar assim até o fim, vai cada dia piorar, até o dia de Jesus voltar, e aí ele fará novos céus e nova terra, e vai levar o seu povo para a eterna glória. Aí sim, lá nos céus, nós vamos desfrutar da presença dele. Esse é o reinado de Jesus. Esse é o Rei Jesus, não algo terreno, mas algo espiritual que tem que se estabelecer no nosso coração, na nossa vida. E que Deus te abençoe rica e abundantemente. Que a igreja diga, vamos ficar de pé, vamos glorificar ao Rei Jesus, aleluias, glórias ao Senhor. Obrigado, Senhor. Obrigado pelo estudo, Senhor, do Evangelho de Marcos. Sabemos que não esgotamos tudo, não falamos de tudo, Senhor. Certamente ainda há muito a ser falado, mas, Senhor, obrigado porque o Senhor nos fez ver esse Rei glorioso, esse Rei da glória, que foi desprezado, humilhado, não reconhecido. Ele foi colocado de lado. Pensaram que ele ia fazer uma coisa terrena, mas não, a sua obra, Jesus, é no coração, é na alma, libertando, transformando o ser humano, dando uma nova vida, uma nova esperança, dando alegria, paz, não através das armas, não através de um governo terreno, mas através do reinado do príncipe da paz no nosso coração. Ah, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz, vem reinar no nosso coração, para que possamos ter esse Rei glorioso em nossa vida a cada dia, para que a nossa vida não seja regida por esse mundo, pelos governos desse mundo, pelas notícias desse mundo, pelo que esse mundo espera. A nossa esperança não está nessa terra, a nossa esperança está no reino dos céus, naquele que está sentado à direita de Deus Pai, que reina glorioso pelos séculos dos séculos, e que um dia voltará para buscar a igreja santa do Senhor. É aí que está a nossa esperança, Senhor. É nesse Rei que o teu servo mostra aos romanos e mostra para nós. Tanto tempo depois, Senhor, nós vemos nessas entrelinhas que Jesus é o Rei dos Reis, o único digno de toda glória e toda honra. Senhor, nós cremos que o nosso país pode mudar, Senhor, mas a nossa esperança está em Jesus, não está em homens. Nós cremos, Senhor, que a nossa cidade, o nosso estado podem mudar, mas a nossa esperança não está em homens, está em Jesus. Senhor, nós cremos que se um dia, Senhor, tivermos, Senhor, governantes e um povo que dobre os seus joelhos e diga só Jesus Cristo é o Senhor, nós vamos ver mudança nessa terra, Senhor. Nós vamos ver a violência diminuir, nós vamos ver tantas coisas que estão acontecendo acabarem ou diminuírem a tal ponto. Por quê? Porque é um povo que te clama, que reconhece que Jesus é o Rei da glória. Vem mudar, Senhor, a nossa nação, que mais e mais vidas, e que a tua igreja, Senhor, se prostre e reconheça em humildade, em arrependimento, que Jesus é o Rei. Muito obrigado pela tua palavra, em o nome de Jesus Cristo, e que a igreja do Senhor diga amém. Vamos aplaudir ao Rei Jesus.
Jesus venceu a morte, ressuscitou, ressuscitou, Ele ressuscitou. Jesus venceu a morte, ressuscitou, mais uma vez ressuscitou. Diga, igreja, aleluias, nosso rei está vivo, ressuscitou, ressuscitou. Jesus venceu a morte. Erga as suas mãos aos céus e diga comigo: Ele ressuscitou. Aleluia! Ao Rei que vive para sempre, ao Príncipe da paz, ao Deus que é amor, a Ti a glória, a honra e o louvor hoje e para sempre, Jesus. Como é bom estudar a palavra de Deus. Nós vamos dar uma pausa, retornamos em março, não dos cultos, tá, irmãos? Do estudo, né? Em março a gente retorna, vamos pegar Lucas, mesma coisa. Depois terminando o Evangelho de João, capítulo a capítulo. Vem às quartas-feiras estudar a palavra de Deus. As próximas quartas-feiras haverá pregação da palavra do Senhor. Creio que Deus falará aos nossos corações. Quarta que vem é Santa Ceia do Senhor, né? Santa Ceia, quarta que vem, venha cear, né? Eu espero que durante esse ano de 2020, esse iniciozinho agora desse ano, que você tenha aprendido pelo menos algumas coisas com Mateus e Marcos. As mensagens estão lá gravadas, você pode ouvi-las de novo, estudar. Só você se aprofundar nisso. Como é bom estudar a palavra de Deus e aprender cada vez mais que Ele é o Rei das nossas vidas. Vamos agradecer a Deus. Obrigado, Senhor, por essa noite maravilhosa. Leva-nos em paz. Guarda-nos e livra-nos de todo o mal. Nos dá, Senhor, uma boa noite de descanso e que amanhã tenhamos um dia maravilhoso. Um restante de semana abençoado pelas Tuas mãos. Domingo aqui estaremos te cultuando, Senhor. Queremos que o Senhor continuará falando aos nossos corações sobre o amor de Deus. Só o Senhor pode nos mostrar, nos ensinar e nos encher com o Teu amor. Que domingo, Senhor, seja um dia onde possamos crescer, aprender e mergulhar nesta graça do Teu amor. Ah, Senhor, muito obrigado. A Ti seja toda a glória, honra e louvor, hoje para todos sempre. E que Deus te abençoe, rica e abundantemente, que você vá na paz do Senhor Jesus. Que toda a igreja diga: Deus te abençoe, cumprimente seus irmãos antes de sair. Até domingo, às 9 da manhã.